Glória a Jesus. Quando as coisas estão alinhadas, irmãos, elas estão em ponto final. Quando Deus quer encher a casa, quando Deus quer falar com alguém, quando Deus quer trazer um alinhamento divino, flui, né? Não foi nada combinado, mas você já vai entender. O que, pastor? Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. O obreiro juvenil, quando subiu aqui, ele começou a ministrar e eu falei: é a palavra que o Senhor me deu. Por um instante eu pensei: vai pregar o que eu vou ministrar, quer ver? Mas por outro instante eu fiquei feliz, porque para mim foi uma confirmação, para mim foi uma autorização de Deus sobre a nossa vida, tudo que será compartilhado hoje aqui. Então eu quero que você abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, esteja com o seu coração bem aberto para receber, porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, amém? Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, a palavra do Senhor vai dizer: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos repetir essa frase: em ti serão benditas. Mais uma vez: em ti serão benditas. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela tua obra tão poderosa que começou na nossa casa. Senhor, nós fomos encontrados pelo teu amor, nós fomos achados na tua maravilhosa graça, e nós estamos aqui para receber mais de ti. Fala conosco, Espírito Santo, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Família é obra de Deus. Família é uma bênção. Família é um presente que o próprio Deus criou. Irmão, Deus ama tanto a família que Ele colocou o governo de todas as coisas na mão da família. Deus criou tudo, Deus criou os animais, e Deus disse ao homem: governe sobre todas as coisas. Deus tem um negócio com a família. Família é um projeto de Deus. É tão extraordinário que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento em Caná da Galileia, porque Deus ama a família. O primeiro milagre de Jesus foi em bodas, em Caná da Galileia, e Ele vai voltar para as bodas com a igreja do Senhor, porque família é um projeto de Deus. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que benditas serão todas as famílias da terra. Ou seja, a tua casa é abençoada, a tua família é abençoada, os teus filhos são abençoados, o teu casamento é abençoado, porque benditas serão todas as famílias da terra. Irmão, essa palavra foi entregue para Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus. Ele é conhecido até hoje como o pai da fé e amigo de Deus. Olha como são as características, olha como é, né?
a característica de Abraão. Quem é Abraão? Pai da fé. Quem é Abraão? Amigo de Deus. E eu quero declarar que essas serão as tuas características também. Sacerdote, homem de Deus, eu estou declarando que começa um novo tempo dentro da tua casa. Você vai se posicionar como nunca antes. Você vai conduzir a tua família e as coisas vão começar a romper como nunca antes. Por quê, pastor? Porque Deus está levantando sacerdotes nessa noite. Homens que serão como Abraão, conhecidos como pai da fé e amigo de Deus. Os teus filhos vão te conhecer. Lá na escola eles vão perguntar assim: quem é o seu pai? E o seu filho vai dizer: o meu pai, ele é o pai da fé, ele é um homem de Deus, ele ora, ele busca. O meu pai, ele é amigo de Deus. Essas eram as características de Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, conhecido até hoje como nosso pai da fé e amigo de Deus. E no texto que nós lemos, aqui em Gênesis capítulo de número 12, nós vemos Deus liberando uma promessa sobre o patriarca da fé, sobre Abraão. Deus disse: Abraão, em ti todas as famílias serão abençoadas. Por isso eu quero que você já segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus já liberou uma bênção para a tua família. Deus já liberou a bênção para a tua casa. Deus já liberou a prosperidade para o seu lar. Deus já liberou toda a sorte de recurso que você precisa. Deus já liberou. Ele disse: em ti todas as famílias serão abençoadas. Porém nós precisamos entender duas verdades. Primeiro, Deus é o maior interessado em nos abençoar. Por que eu preciso compreender essa verdade? Porque se eu compreendo ela, eu fico pouco ansioso e mais cheio de fé. Se eu entendo que Deus é mais interessado do que eu mesmo pela minha vitória, eu fico mais tranquilo, menos ansioso e mais cheio de fé. Essa é uma verdade que eu e você precisamos entender para andar em paz, para governar bem a nossa casa, para triunfar em vitória, em bênção e em milagre. Essa é uma verdade que nós precisamos trazer à nossa memória todos os dias. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Deus é o maior interessado em prosperar a tua casa. Deus é o maior interessado em realizar milagres dentro do seu lar. Deus é o maior interessado em liberar milagres sobre a tua família. Deus é o maior interessado. É a primeira verdade que eu e você precisamos carregar no coração. Agora, a segunda verdade é: nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque existem condições para viver as bênçãos que Deus prometeu. Diga bem forte: eu preciso ficar atento, porque existem condições para as bênçãos, milagres e respostas que Deus tem para a minha vida. Irmão, nós precisamos compreender isso. Deus tem promessas, Deus libera palavras, Deus já está com tudo pronto, Lembra, hoje é dia das mães, e geralmente a mãe fala isso. Quando a gente é pequeno, a gente quer alguma coisa, a gente, quer dar uma dobrada na mãe. Ô mãe, ela já fala assim: ei, fica quieta aí, porque tu tá vindo com a farinha, eu tô com o bolo pronto. Não é assim? A gente vai tentar dobrar a mãe, vai pedir para sair, vai pedir para fazer alguma coisa, e a mãe, não vai. Aqui não.
Você vem com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Assim é Deus, irmãos. Deus, Ele já está com tudo pronto, Ele já está com tudo preparado, Ele conhece as nossas necessidades. A Bíblia diz que antes de a gente pedir, antes da palavra sair, Ele já sabe o que precisamos, Ele já sabe quais são as respostas que eu preciso, quais são os milagres que eu necessito. Deus, Ele já está com tudo pronto. Eu preciso entender isso. Por quê? Porque eu preciso alinhar o meu coração ao Senhor, alinhar o coração da minha casa, da minha família com o coração de Deus. Porque Deus já liberou promessas extraordinárias, Deus já liberou propósitos grandes para a sua casa, Deus já liberou decretos sobre a tua família. E agora o que nós precisamos? Compreender que para viver tudo isso, existe algumas condições. A gente, sabe, recebeu a bênção, o Senhor Jesus já veio, o sangue de Jesus já está sobre a nossa vida, as bênçãos que nós precisamos já estão disponíveis, mas para a gente viver alguns dos propósitos que Deus tem para nós aqui na terra, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque as bênçãos que Deus libera são condicionadas à obediência. Diga bem forte: toda promessa divina é condicionada a uma ação humana. Toda promessa divina é condicionada a uma ação humana. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão: tu serás pai de multidão, serás grande, eu te abençoarei. Essa é a promessa. Mas Deus, na palavra que Ele libera prometendo, Ele também libera condicionando. Ele diz: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se Abraão fala assim: Deus, eu recebo a tua promessa, eu recebo as palavras que tu disseste, mas eu não saio daqui. Será que Abraão ia ser o pai da fé? Será que ele ia ser conhecido como amigo de Deus? Será que ele ia ser o pai de multidões? Será que ele ia viver tudo que viveu? É claro que não, irmão. Porque Deus prospera, Deus libera bênçãos no propósito daquele que tem coragem de fazer a vontade de Deus. Deus libera mais para quem está disposto a ir além. Deus libera mais para quem tem a responsabilidade de ir de acordo com a palavra dele. Você percebe que toda promessa vinda de Deus, Deus condiciona com uma ação do homem. Deus promete, Deus cumpre. Amém? Você está aqui comigo? Deus promete, Deus cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Mas antes o homem precisa fazer a sua parte. É por isso que lá em Êxodo capítulo 20 verso 12, onde nós vemos um mandamento, o primeiro mandamento com condição. Êxodo capítulo 20 verso 12 vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Deus está falando? Qual é o primeiro mandamento ali? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Existe uma promessa. Qual é a promessa? Dias prolongados. No texto há uma promessa: Deus vai prolongar os dias. Você vai viver e viver bastante. Você vai ficar velhinho e o seu corpo vai ficar jovem, aleluia. Não, pode ser. Hoje em dia tem botox, tem tudo, aleluia. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou prolongar os teus dias na terra. Eu vou deixar você viver bastante tempo na terra.
Eu vou prolongar. Só que é o seguinte: honra o pai e a mãe. Honre o teu pai e a sua mãe. Mandamento. Agora a promessa: e os teus dias serão prolongados. Para toda promessa divina tem uma condição, tem uma ação que o homem precisa fazer. E geralmente, para não dizer 100% das vezes, das promessas, geralmente quando Deus fala, primeiro vem a condição, depois vem a promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Condição: e os teus dias serão prolongados na terra. Promessa. Então nós precisamos entender que Deus cumpre, Deus faz, mas nós temos que entender que a gente precisa agir também. A gente precisa fazer também. A gente às vezes fica reclamando com Deus porque alguns milagres não aconteceram dentro da nossa casa. A gente fica chateado com Deus, bravo com Deus, porque algumas respostas ainda não surgiram para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. A gente fica bravo com Deus porque a gente está vivendo uma vida, sabe, uma vida mais ou menos, uma vida medíocre. E a gente está pedindo: Deus, eu quero a vida extraordinária. Deus, eu quero viver milagres. Deus, eu quero portas abertas. Deus, eu quero prosperar. A gente está falando tanto com Deus e cobrando Deus, mas o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: ei, até quando você vai pedir os direitos? Será que não está na hora de você olhar para os deveres? Será que não chegou a hora de você esquecer os direitos, porque os direitos já foram estabelecidos, já estão prontos? Será que não é hora de você se atentar para os seus deveres? Porque toda promessa vem acompanhada de condição. Será que você já está vivendo essa condição? Será que você já está aplicando a condição que Deus falou para que você pudesse acessar a bênção e a vitória? Há muitas bênçãos de Deus que já estão preparadas para nós. Quero liberar essa palavra. Há muitas bênçãos de Deus que já estão liberadas para a sua casa. Tem casais que entraram aqui com crise. Tem maridos que entraram aqui orando pela sua esposa. Tem esposa que chegou aqui orando pelo seu marido. Tem casais que estão orando pelos seus filhos. Alguns filhos estão perdidos e nas drogas, estão na balada, estão no álcool, estão no cigarro, estão, sabe, se prostituindo. E tem gente aqui falando: Deus, traz o meu filho de volta, ele era um levita. Senhor, eu consagrei o meu filho no ventre, traz ele de volta. Alguns casais estão orando para uma resposta na sua vida financeira. Já não aguento mais viver o caos financeiro que estão vivendo. E Deus está dizendo: as bênçãos que eu tenho para a sua vida já estão prontas, já estão prontas, já estão prontas, já estão prontas, já estão prontas. Já está tudo pronto. Eu quero declarar que você vai viver. Agora acredita, meu irmão, é preciso você colocar em prática muitas coisas que precisam estar alinhadas. Tem coisas que Deus não vai negociar. Não adianta a gente ir para o Mundo Fantástico de Bob. Tem gente que já assistiu o Mundo Fantástico de Bob aqui? Tem gente velhinha aqui na igreja, irmão. Meu Deus. Jaspion. Jesus do céu. Rintitim. Chega, né? Não vai revelar demais aí. Mas tem gente que está no Mundo Fantástico de Bob até hoje. E eu vou fazer isso, e vai acontecer aquilo. E na verdade não vai, cara. Não vai. Porque tem coisa que o próprio Deus não permite. Tem coisa que o próprio Deus está segurando. Já está pronto. Não depende dele, ele já fez. Agora tem uma condição que você precisa aplicar, que você precisa viver.
Tem algumas ações que não dependem de Deus, vai depender de você. E eu preciso compartilhar com você alguma dessas ações. Ações que vão revelar e vão preparar você para esse novo tempo que Deus já tem pronto para a sua vida. Por isso, com base no texto que nós lemos e na vida de Abraão, hoje eu quero deixar algumas instruções e princípios que vão abençoar a sua vida e destravar um novo tempo na sua família. Você crê nisso? Eu quero deixar algumas instruções. Primeira delas, anote se você puder. Você precisa, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, eu não sei quem você é na sua casa, eu só sei que você precisa, em primeiro lugar, temer a Deus e levar a sua casa ao temor do Senhor. Se você é o pai, é o sacerdote, principalmente você. Se você é mãe, isso cabe isso a você também. Se você é filho, também pode começar em você. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que não perde viagem. A palavra vai dizer, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus não perde viagem, ou Ele pega na entrada ou Ele pega na saída. Se não pegou o pai, Ele pega o filho, para que o filho seja o instrumento do céu na vida do pai. Era para o sacerdote, era para o pai fazer, mas quando o pai não entendeu, o pai não se levantou, Deus pega o filho para tocar no coração do pai. Então você precisa compreender esse princípio. Que princípio, pastor? Temor a Deus. Não importa quem você é. Ah, pastor, era para o meu pai, era para minha mãe, era para alguém da minha casa. E Deus está dizendo, não, é você. Eu já tentei fazer com eles, eles não compreenderam. A missão que era deles, eu dei para você. Você tem que temer a Deus e levar esse temor para dentro da sua casa. Você tem que levar a presença de Deus para dentro do seu lar. Você é o responsável de levar Jesus para o casamento dos seus pais. Você é o responsável de levar Jesus para a vida dos seus irmãos. Você é responsável de levar Jesus para os seus filhos. Temor ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente ora pedindo sabedoria para Deus, a gente ora pedindo direção para Deus, a gente ora pedindo instrução para Deus, e Deus está dizendo, teme a mim, porque o temor é o princípio da sabedoria. Você quer sabedoria? Temor do Senhor. Tema a Deus. Viva a palavra de Deus. Viva o Evangelho. Mas pastor, como viver o Evangelho? Lendo. Começa pela leitura, porque ninguém consegue viver o Evangelho que não conhece. E você precisa conhecer o Evangelho, porque senão você vai estar vivendo o Evangelho a partir de alguém. E isso é bom, tem homens de Deus que foram chamados para instruir o povo. Mas até quando? Você vai conhecer o Evangelho a partir de alguém, quando Deus falou, tem disponível para você na fonte. Irmãos, a responsabilidade de falar de Jesus para os nossos filhos é nossa, não é da igreja. A responsabilidade de educar as nossas crianças é nossa, não é da escola. Escola deve ensinar português, matemática, educação física, aleluia, eu gostava muito. Não parece, mas eu gostava. A escola deve ensinar a criança nas matérias. Educação é o pai e a mãe. Bíblia para eles é o pai e a mãe. A igreja é o lugar dos santos se reunirem para adorar o Senhor. A igreja é o lugar de estarmos reunidos como família de Deus. Claro que na igreja somos instruídos, na igreja somos alinhados, claro que na igreja a gente aprende, claro que na igreja é maravilhoso, só que não dá para a gente deixar o nosso filho saber de Jesus somente uma vez por semana. Não dá para a gente deixar a nossa casa ouvir a Deus uma vez por mês. A nossa casa precisa ser um pedacinho do céu.
e o responsável sou eu. Ah, pastor, sabe o que é? É que a minha esposa não ensina meus filhos. É nada, é com você, rapaz. Não coloque a culpa na sua esposa, porque é com você. Sabe, pastor, eu já pedi tanto para o meu marido. É com você, minha irmã. Vocês vão ficar terceirizando até quando? A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor como um leão que ruge, pronto a nos tragar. Será que você vai esperar ele tragar a sua casa antes de você se levantar? Você vai esperar até quando para falar de Jesus para os seus filhos? Quando eles estiverem nas drogas? Você vai falar de Jesus para a sua casa? Você vai levar Jesus para a tua casa quando? Quando o barco estiver afundando? A Bíblia vai dizer que as bênçãos correrão atrás daqueles que temem a Deus. A gente vem para a igreja correr atrás de bênção, e Deus está dizendo: teme a mim, que as bênçãos vão correr atrás de você. Não é você que corre atrás delas, é elas que correm atrás de você. Primeira instrução que você precisa trazer para o seu coração e anotar: temor a Deus. Temor a Deus. Deuteronômio capítulo de número 5, verso 29, a Bíblia vai dizer: quem dera se eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Irmão, olha o que a palavra está dizendo. Você pegou? Quem dera se eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos, diga bem forte, todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Palavra para dizendo: poxa, se eles tivessem essa disposição sempre, sabe, se eles tivessem esse desejo sempre. Porque, irmão, eu preciso te falar, tem gente que busca a Deus e é tão lindo, sabe, tem gente que ora e é tão lindo, tem gente que chora na presença de Deus, é tão lindo, tem gente que se posiciona e não perde nenhuma reunião, nenhum culto, é tão lindo, irmão. A única pena é que ele está no fundo do poço, e esse é o motivo, muitas das vezes, de buscar a Deus. E Deus está dizendo: quem dera que essa disposição, quem dera que se eles tivessem sempre no coração essa disposição de temer-me e obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para sempre com eles. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: disposição para buscar a Deus, disposição para alinhar sua casa, disposição para temer o Senhor. Irmão, uma instrução, um princípio poderoso que vai fazer as bênçãos correr atrás de mim é o temor a Deus. Segundo, é dar passos de fé. Dar passos de fé. Porque muitas das vezes a gente ora a Deus, a gente jejua, a gente busca, a gente pede, e Deus abre uma janela. Quando é hora de a gente voar, a gente fica preso, amarrado às circunstâncias do passado, a gente fica preso, amarrado à casa, a gente fica preso, amarrado às coisas, a gente fica preso e amarrado, sabe, às seguranças.
E Deus está dizendo: se você quer viver o sobrenatural, se você quer experimentar coisas maiores, se você quer ser como Abraão, você precisa dar passos de fé. Você precisa sair do lugar de conforto. Você precisa sair dessa zona de tranquilidade. Você precisa assumir as consequências de quem vive pela fé. Para viver todas as bênçãos de Deus, é preciso dar passos de fé. Olha para a pessoa que está do seu lado, no olho dela, aquela linda olhada, diga assim: meu lindo, você nessa noite vai sair daqui com força para dar passos de fé. Vai dar passos de fé. Você vai comprar o carro novo, passo de fé. Você vai comprar a casa nova, passo de fé. Vai ensinar o filho, passo de fé. Vai viver um milagre, passo de fé. Você vai abrir a empresa, passo de fé. São passos de fé. Homens de Deus são homens que dão passos de fé. Eu não posso, eu ainda não estou pronto, eu ainda... incrédulo. Não, pastor, é porque ainda não. Incrédulo. Se Deus já disse que era contigo, se Deus já deu a instrução, se Deus já te mostrou, se já está no teu coração, por que você não está dando passo de fé ainda? Pastor, assim eu estou só esperando. Eu e minha esposa já estamos 18 anos casados juntos. A gente só está esperando uma resposta para a gente ir para o cartório, porque eu não sei se vai dar certo. 18 anos. Incrédulo. E ainda está enganando a esposa. Aleluia. Tem alguém assim aqui? Não precisa levantar a mão, não. É lugar de amor aqui, não é de contenda, não. Pastor, não, assim, quando as coisas melhorarem, quando as coisas melhorarem é você, não é Deus. Não, pastor, eu estou esperando tudo ficar prontinho, do jeito que eu quero, aí eu vou. Aí não é Deus, é você. Uma vez Pedro estava assim, É ele. Uma tempestade, irmão. E os discípulos: será que é um fantasma? E alguém disse: é o mestre. Pedro olha para ele e fala: Senhor, se és tu, me manda andar sobre as águas que eu vou também. Jesus olha para Pedro e fala: vem, Pedro. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra da fé. Passos de fé, passos de fé, passos de fé. Sabe, Deus quer chamar você para viver um novo tempo dentro da sua cara, dentro da sua casa, dentro da sua casa. Ei, tem sonhos que estavam engavetados, tem projetos que o Senhor colocou para você e para sua família que estavam engavetados, tem coisas que Deus revelou a você e que você engavetou porque ainda não era a hora, ainda não era o tempo, ainda não tinha o recurso, ainda não tinha condição. E Deus está dizendo: ei, eu estou falando contigo. Ei, eu estou falando contigo. Levanta-se, levante-se, levante-se para viver o sobrenatural. Levante-se para andar sobre as águas. Levante-se para dar passos de fé. Levante-se para viver o que ninguém viveu ainda. Levante-se. Arabaxo cantarabaxê. Orabaxo cantarabaxê. Passos de fé. Uma instrução do alto para a sua vida. Uma instrução do alto para a sua família. Uma instrução do alto para você. Comece a dar passos de fé. Até mesmo porque o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta fazer o bem,
Não adianta ser bonzinho, não adianta ajudar todo mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, então eu não posso mais ser bonzinho. Não, você deve ser, só que seja um bonzinho com fé. Seja um bonzinho cheio de expectativa no Senhor. Tudo dando errado, as portas não se abriram, mas eu sei quem eu tenho crido. Pastor, eu estou no meio do caos, mas eu sei quem eu tenho crido. Passos de fé. Deus te chamou para dar passos de fé. Quantos querem uma nova instrução? Terceiro, ande de mãos dadas com a obediência. Ande de mãos dadas com a obediência. Irmão, Abraão, ele recebeu uma chamada extraordinária de Deus. Abraão ouviu a voz do Senhor. O Senhor disse a ele: Abraão, sai da tua parentela, deixe a tua terra, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, Deus chama Abraão e manda ele ir para um lugar que ele nem sabe aonde é. Tem gente que Deus já chamou dando toda a instrução: ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai dar tudo certo. E o camarada ainda está. Abraão, Deus chamou ele: ei, você vai sair da sua casa, você vai deixar a sua terra, vai deixar os seus pais, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão deu passos de fé, de mão dadas com a obediência. Porque obedecer muitas vezes não vai fazer sentido, mas vai fazer toda a diferença na sua vida. Obediência muitas vezes não faz sentido, irmão. Não faz sentido alguém ouvir a voz de outra pessoa que está lá no outro lado, no meio do mar, no meio de uma grande tempestade. Não faz sentido. Sai do barco que você vai andar sobre as águas também. Não faz sentido. Obediência muitas vezes não vai fazer sentido, mas vai provocar o milagre que você precisa, vai provocar a bênção que você espera. Dê passos de fé, mas de mãos dadas com a obediência. Passos de fé, de mãos dadas, ouvindo a voz de Deus e obedecendo o que o Senhor está falando. Porque, irmão, é uma loucura aos olhos naturais sair da sua casa, da sua terra, deixando pai e mãe, e ir para um lugar que Deus iria mostrar. É uma loucura. Mas aqueles que ouvem a Deus e obedecem, para todo mundo é uma loucura, muitas vezes até para ele. Mas quem tem coragem, vive o que ninguém vive, pisa onde ninguém pisa, senta em mesas que ninguém sentaram, experimenta o que ninguém experimentou, e terá testemunho que ninguém teve. Ei, eu estou profetizando sobre você. Você vai viver o que ninguém da sua casa viveu ainda. Você vai sentar em mesas que ninguém sentou ainda. Você vai pisar aonde ninguém pisou ainda. Você vai experimentar o que ninguém da tua casa experimentou ainda. Você vai desfrutar do que ninguém da sua família desfrutou ainda. Dê passos de fé, de mãos dadas em obediência ao Senhor, e você vai desfrutar daquilo que olhos não viram, daquilo que os ouvidos não ouviram, e daquilo que jamais entrou no coração do homem. Dê passos de fé, de mãos dadas com a obediência. Tiago capítulo de número 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Obediência
ao Espírito de Deus que fala ao seu coração e ministra diretamente na sua vida, mas obediência à palavra de Deus. Tem muita gente aqui que já era para ter o seu casamento restaurado, só não restaurou por quê? Porque não obedeceu ao Senhor. Tem muita gente aqui que já era para estar sendo próspero financeiramente, e ainda não é, por quê? Porque não obedece ao Senhor. Tem muitas famílias que eram para estar restauradas, transformadas e sendo uma bomba, uma dinamite na mão de Deus, mas ainda não é, por quê? Porque não obedece ao Senhor. Tem muita gente perdendo de andar sobre as águas, porque não obedece a Deus. As emoções falam mais do que a palavra do Senhor. O orgulho fala mais do que a palavra do Senhor. Os desejos da carne falam mais do que a palavra do Senhor. E por isso tudo está perdendo o privilégio de viver milagres, ser instrumento do céu na terra e desfrutar de um tempo abundante. Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para alinhar os princípios, para renovar nossas forças, para que a gente possa viver nesses dias milagres extraordinários, bênçãos sem medidas. Ei, eu quero declarar no nome de Jesus que toda a tua casa vai ser abençoada. A partir de ti, Abraão, toda a tua casa vai ser abençoada. A partir de ti, Abraão, a partir de ti, Abraão, toda a tua casa vai ser abençoada. Toda a tua casa vai ser abençoada. Será que tem alguém aqui para glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Eu preciso correr porque o tempo passa rápido demais. Ande de mãos dadas com a obediência. Quarto, esteja disposto a renunciar. Irmão, se você não estiver disposto a abrir mão de algumas coisas, nem comece. Se você não tiver disposição para renunciar, porque tem gente que quer casar, mas não está disposto a abrir mão da vida de solteiro, vai dar errado, irmão. Tem gente que quer abrir o seu negócio, mas não está disposto a trabalhar mais do que todos, vai dar errado. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer largar o mundo, vai dar errado. Porque tudo que a gente foca dá certo. Tudo que a gente está disposto a renunciar, prospera. Sabe, pastor, o meu casamento nunca deu certo. Até quando você vai viver para si mesmo? Porque quem renuncia vive milagre. Quem renuncia vive portas abertas. Quem renuncia vive paz. Não, pastor, porque minha mulher, sabe, ela é muito braba. E vocês vão ficar brigando até quando, irmão? Alguém vai precisar renunciar. Porque a renúncia atrai o coração de Deus. A renúncia agrada o Senhor. A renúncia abre portas. Se você não estiver disposto a renunciar, você está fadado ao fracasso. Obediência e renúncia andam juntas. Dê passos de fé de mãos dadas com a obediência e com a renúncia. Quem não está disposto a renunciar, não está disposto a viver milagres. Quem não estiver disposto a abrir mão, não vai estar disposto a testemunhar a bênção. Porque só vai viver quem estiver disposto. Tem coisas no reino de Deus, tem bênçãos preparadas por Deus, que só vão acessar aqueles que estão dispostos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus não esconde nada de você, Deus esconde tudo para você. Deus esconde para você porque a sua disposição vai fazer você acessar.
Se Deus deixasse aberto para você, todos iriam saber, e você ia perder aquilo que Deus reservou somente para você. Por isso o salmista diz: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Outra tradução está dizendo: as intimidades do Senhor. Deus tem coisas íntimas para revelar com os seus filhos, e só vão acessar aqueles que temem. Só vão poder viver os que andam no temor do Senhor, com passos de fé, de mãos dadas com a obediência e com a renúncia. Quinto lugar, e que tenham coragem para agir. Coragem para agir. Abraão, ele era um homem que temia Deus. Todos os seus passos foram passos de fé. Ele andava de mãos dadas com a obediência e com a renúncia. E ele teve coragem para agir. Porque tem que ter coragem para sair da casa do pai e da mãe da forma que ele saiu. Tem que ter coragem para pegar o pouco do que tem e ir em direção a um lugar que nem sabe onde é. Tem que ter coragem para viver a vontade de Deus. Tem que ter coragem, porque muitos vão te julgar, muitos vão criticar você. Além de ter todo o medo natural, além de ter todo o desafio natural de deixar a casa do pai, deixar o conforto, a segurança da casa do pai e da mãe, ir para um lugar que nem se sabe, além de tudo isso, tem as críticas, tem as palavras de negação, tem os julgamentos, e muitas vezes de quem mais a gente ama, de pessoas que estão perto de nós, de pessoas que a gente esperava receber uma palavra de ânimo, de segurança, dizendo: meu irmão, eu estou orando por você, vai dar certo, abre essa empresa, compra esse negócio, eu estou contigo na oração, e ó, se precisar nós estamos juntos, nós vamos te ajudar, vai dar tudo certo. A gente esperava esse tipo de palavra, mas a gente recebe: ih, vai se quebrar todo, não tem como dar certo, e vai dar tudo errado. Tem que ter coragem para agir, tem que ter coragem para viver os sonhos de Deus. Tem que ter coragem. É por isso que quando Deus levanta Josué, Ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te espantes, porque eu sou o teu Deus e estarei contigo por onde você andar. Deus está falando com alguém ou com alguns, eu não sei quantos, mas chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de você buscar a Deus como nunca buscou antes, de você parar de temer as críticas da família ou dos amigos. Chegou a hora de você levar sua casa a temer ao Senhor, a andar no temor a Deus. Chegou a hora de você começar a dar passos de fé. Chega de dar passos na razão, chega de dar passos aonde você tem o controle de tudo, chega de dar passos aonde você sabe como vai ser. Passos assim são bons, prudência é bíblico, mas tem horas que é necessário dar passos de fé. Tem horas que é necessário colocar o pé na água, e Ele vai colocar o chão para você andar. O temor do Senhor, os passos de fé, devem andar de mãos dadas com a obediência e com a renúncia. E aí, essa coragem, o próprio Deus vai te dar, e você e a sua casa vão viver um tempo extraordinário. Bendito serás na entrada, bendito serás na saída, bendito serás por onde você for. Deus está falando com você,
Ele está dizendo: a partir de Abraão, todas as descendências, todas as famílias serão benditas na terra. Começou em Abraão, chegou em nós. Pastor, a minha casa ainda não é, o meu casamento ainda não é, os meus filhos ainda não são. Pastor, toda a minha família, eu tenho a minha esposa, a gente está vindo, mas os nossos pais, os nossos parentes não são. E Deus está dizendo: é a partir de você, Abraão dessa geração. Se você crê nisso, fica de pé no nome de Jesus.